Fala pessoal, tudo bem? Um bom dia para você, que bom ter tua presença, tua companhia aqui. Eu quero compartilhar algo muito precioso ao teu coração, desejo que nos próximos minutos o Espírito Santo possa ministrar na tua vida. Um salve especial para todo mundo que está no chat conosco, se inscreve no canal, dá like no vídeo e compartilha com alguém essa palavra. Tenho certeza que isso é um bom alimento para o teu espírito, para a tua alma e também para a vida de alguém que você pode compartilhar. Hoje eu quero comentar contigo um texto que está no livro de Daniel, capítulo de número 3. Daniel, capítulo de número 3, é um capítulo que tem 30 versículos e a história ela caminha no desenrolar desses 30 versículos. Por conta da extensão dos 30 versículos, nós não vamos ler o texto hoje, tá bom? Até porque é algo bem simples que você pode fazer na sua casa, em qualquer momento do dia. Inclusive eu te recomendo você mergulhar nesse texto depois que nós comentarmos aqui. Mas para nós sermos dinâmicos, eu te deixo a referência, livro de Daniel, capítulo de número 3, o capítulo inteiro. Nós vamos falar hoje sobre a história de 3 jovens muito conhecidos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, os 3 jovens que foram lançados numa fornalha. Quero te ajudar a entender o contexto dessa história e comentar algumas lições muito importantes dela. O rei da Babilônia, o rei do Império Caldeu naquele momento, era Nabucodonosor. Praticamente era o homem mais poderoso do mundo, porque aquele império era, no momento, o império mais poderoso do mundo. Nabucodonosor tinha tudo, ele estava no topo do mundo, mas assim como qualquer alma que não se satisfaz em Deus, ela se torna uma alma insatisfeita. Nabucodonosor resolveu ser cultuado como se fosse um próprio Deus, como se fosse um Deus. Ele constrói uma estátua e ele ordena que todos se dobrem diante dessa estátua que representava ele. Essa já é uma lição muito importante. Você vê ao seu redor, e talvez na tua vida, é muito válido esse autoexame. Quando a tua alma está constantemente insatisfeita, você precisa começar a pensar se o alimento da sua alma tem sido Deus ou as coisas desse mundo. Quando você não se satisfaz em Deus, nada nesse mundo vai te satisfazer. Você pode ganhar o dinheiro que você desejar, você pode estar com a pessoa que você desejar, você pode estar no lugar que você desejar, ter o respeito de quem você desejar, ainda assim a tua alma será insatisfeita. Da mesma forma, Nabucodonosor estava no topo do mundo, mas para o homem sempre falta algo. Então ele constrói uma estátua e dá uma ordem para todo o império, que todos se dobrassem diante dessa estátua. E aí acontece a seguinte cena. Sadraque, Mesaque e Abidnego eram jovens judeus que haviam sido levados para a Babilônia cativos. Naquela leva onde Daniel também foi levado, e eram jovens. Na verdade, nesse momento, eles já não eram jovens, eles já eram oficiais nesse momento, mas eles foram levados jovens e treinados para servirem como oficiais diante do rei. Então eles tinham um treinamento especial, tinham um cuidado especial, tinham uma educação especial, já faziam parte da elite judaica, e quando eles são levados ao cativeiro, eles são levados como se fossem trainees, para que lá na frente servissem ao rei Nabucodonosor, e assim aconteceu com a vida deles. Portanto, eles não eram uma pessoa qualquer da população. Você vai perceber que no desenrolar da história, por exemplo, primeira vez o rei Nabucodonosor marca aquele grande acontecimento. Não era um cenário fechado, gente, não era uma cena com poucas pessoas, era uma cena com muitas pessoas. O império inteiro estava ali, e milhares e milhares e milhares de pessoas, ao sinal que fosse dado, eles deveriam se dobrar e reconhecer o rei Nabucodonosor como o próprio rei. E aí todos se dobram. Imagina a cena, né? Tem uma multidão, todo mundo fica de joelho e aparecem só 3 jovens que permanecem de pé naquela ocasião. Sadraque, Mesaque e Abidnego, que são nomes que eles receberam lá na Babilônia. E é interessante, gente, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que Nabucodonosor ele promove um ambiente hostil à fé desses 3 rapazes. E tem ambientes que nós passamos que são ambientes hostis à nossa fé.
Talvez esse ambiente hostil se revele para você no teu trabalho. Tem gente que fala assim: Thiago do céu, preciso de uma oração, porque lá no trabalho é luta, é prova, é dificuldade. Parece que quando eu entro pela porta do trabalho, eu já sinto uma atmosfera diferente. Para outras pessoas isso pode se revelar em outros ambientes. Para alguns de nós, vamos ser sinceros, esse ambiente hostil é a nossa própria casa. Para alguns, não é verdade? Talvez você resida com alguém que não respeite a sua fé, alguém que não respeita os limites, que mesmo direto ou indiretamente tenta ali te humilhar, tenta ali escarnecer de você. Isso é muito difícil quando se revela dentro da nossa própria casa, porque são as pessoas que nos cercam, as pessoas que nos amam. Mas embora nós vivamos em ambientes hostis, esses ambientes eles não devem destruir a nossa fé, pelo contrário, eles devem fortalecer a nossa fé. Então todos se dobram diante dessa estátua que representava o rei Nabucodonosor, mas esses 3 jovens permanecem fiéis e falam: nós só vamos nos prostrar diante do Deus Todo-Poderoso e verdadeiro. E observe que o rei Nabucodonosor, durante Daniel capítulo 3, durante toda a história, ele gostava tanto desses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram treinados no palácio, que serviam o rei como oficiais, que ele dá uma segunda chance para eles. Aquilo já seria, gente, aquilo já era para o rei um desrespeito muito grande. Já era motivo suficiente para matá-los de imediato. Pode ter certeza, se eles fossem dar ralé, eles seriam mortos imediatamente. Mas o rei Nabucodonosor ainda dá uma segunda chance. Nós vamos fazer de novo. Nós vamos dar outro sinal. E quando vocês ouvirem esse sinal, vocês se dobram e me adoram. Ou seja, adoram a estátua que me representa. Assim, o segundo sinal é dado. Todo o povo se dobra novamente. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego permanecem fiéis. É interessante que tem algo no marketing chamado efeito manada. O que é o efeito manada? Talvez alguns aqui já ouviram falar disso. O efeito manada é você se sente inclinado a fazer algo que todo mundo está fazendo. Certa vez fizeram um experimento, pararam num local público de grande circulação de pessoas, e aí 2 pessoas pararam, 2 atores pararam nesse local. Você pode fazer esse experimento aí que vai funcionar também com você. Pode parar num local público, esses atores pararam e começaram a olhar para o céu e apontar para o céu. Os 2 apontando para o céu e conversando entre si. De repente, uma terceira pessoa, uma quarta pessoa, uma quinta pessoa começaram a olhar para o céu. De repente, estava todo mundo olhando para o céu, se perguntando o que é que esses 2 estão vendo. Porque o efeito manada, ele tem esse nome justamente para mostrar como o que todo mundo faz te leva a se inclinar a fazer aquilo também. O que todo mundo faz, você tende a repetir. Primeiro, porque você inconscientemente entende aquilo como certo. Se todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Segundo, porque se todo mundo está fazendo, é melhor errar com todo mundo, porque aí ninguém vai te criticar, do que você ir por um caminho diferente, se dar mal e todo mundo cair em cima de você. Não é verdade? Mas observe, muitas vezes nós viveremos situações onde a grande tentação do efeito manada é negar a nossa fé, negar os nossos valores, negar os nossos princípios. E você precisa ter muito cuidado, porque não é o fato de todo mundo fazer que é o certo, não é o fato de todo mundo fazer que é aceitável. Permaneça fiel àquilo que Deus te deu. Uma outra lição que eu aprendo, gente, é o seguinte: eles não se dobram, nem pela primeira nem pela segunda vez, e aquilo deixa o rei Nabucodonosor extremamente furioso. A Bíblia fala que o semblante do rei fica mudado, fica transtornado. Tamanha ira, tamanha raiva, ele entende aquilo como um desrespeito. Ele entende aquilo como uma ofensa gravíssima e condena aqueles 3 jovens a uma fornalha, um assassinato ali, onde eles morreriam queimados diante de todas as pessoas. E a ira deles, a ira do rei foi tão grande que ele pede para que aumentem a fornalha, a temperatura da fornalha, 7 vezes mais.
Aqui nós temos uma lição muito importante. Dobre sua atenção para o que eu vou te ensinar aqui. Observe. Nem sempre o fato das coisas piorarem significa que Deus te abandonou ou significa que Deus não está no controle, tá? Guarda isso no teu coração. Sei que é até uma frase grande, mas se você puder colocar no chat como uma nota mental, ou para alguém que vai chegar depois também vai ser abençoado com isso, se você puder anotar no teu celular, no teu caderno, no teu espelho, mas guarda principalmente no teu coração. Nem sempre o fato das coisas piorarem significa que Deus te abandonou ou que Deus não está no controle. Esses rapazes foram fiéis. E muitas vezes é engraçado isso. A fidelidade, ela, entre aspas, tá? Ela te coloca em maus lençóis. Ela te coloca em mais situações. Ela parece que piora as coisas para você. É muito comum, gente, eu receber pedidos de esclarecimento, né? Thiago, me tira uma dúvida, eu quero um aconselhamento seu. Thiago, olha só, eu fiz tudo que Deus pediu e parece que tudo deu errado, parece que tudo piorou. Ou então, Thiago, quando eu não servia a Jesus, minha vida estava bacana. Depois que eu comecei a servir Jesus, parece que tudo começou a piorar. Porque, de fato, a fidelidade, ela levanta oposições, mas Deus ainda é contigo, mesmo que as circunstâncias piorem. Aleluia, eu creio nisso. Então eles são levados a uma fornalha. Gente, você ser jogado no fogo, você colocar a tua mão no fogão, isso já vai, enfim, já é um acidente gravíssimo, vai te causar talvez ali queimaduras que lesionem você pro resto da vida, que comprometam teus movimentos, tua saúde pro resto da vida, quando não a tua vida inteira, né? A tua integridade. Imagina você ser lançado numa fornalha que foi esquentada 7 vezes mais. Essa fornalha, ela teve um aquecimento tão intenso, que a Bíblia fala que aqueles jovens foram amarrados e eles foram conduzidos lá por soldados babilônicos. E os soldados babilônicos que se aproximaram da fornalha para lançar Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha, eles morreram, tamanha a quentura da fornalha que eles só se aproximaram. Meu Deus do céu. Gente, a fornalha estava tão quente que só dos soldados se aproximarem eles morreram queimados. Isso também, gente, me ensina uma coisa muito interessante. O que é, Thiago? É que os que lançaram Sadraque, Mesaque e Abidnego lá, terminaram queimados. Sabe o que isso quer dizer? É que muitas vezes as pessoas que preparam emboscada contra a tua vida são elas que vão cair nessa própria emboscada. As pessoas que tramam injustamente contra você, essa trama vai se voltar contra elas. Sabe quando a Bíblia fala que a Bíblia fala sobre levantar do inferno em diversos versículos, em diversas situações, fala sobre oposições, sobre retaliações. Sabe por que o inferno perde? Porque não adianta o inferno tramar uma cilada contra a tua vida quando Deus está no controle. O próprio inferno acaba sendo derrotado pela própria cilada que ele preparou. Receba isso, meu irmão, minha irmã, com muita fé no coração, porque aqueles que te levaram para a fornalha, eles mesmos, infelizmente, serão queimados pela fornalha que eles prepararam. E aí aqueles jovens são lançados na fornalha, existe todo o império que está ali assistindo aquela cena. Essa cena, gente, ela acontece diante de todo o império, tá? Até porque, antigamente, o que é que os reis faziam? Eles pegavam essas pessoas como um exemplo, como um caráter pedagógico. Eles puniam essas pessoas publicamente, para que essas pessoas, sendo punidas publicamente, todo mundo se enchesse de medo de contrariar o rei. Então, a cena que está sendo assistida, está sendo conhecida por toda a Babilônia. As pessoas estão vendo ali Sadraque, Mesaque e Abidnego sendo lançados na fornalha. Mas acontece então uma cena sobrenatural. Primeiro, eles são lançados na fornalha, eles não são queimados pela fornalha, a sua roupa não é queimada pela fornalha, apenas as cordas que os amarraram são queimadas, né? Porque aquilo que o inimigo colocou neles é queimado, mas o que pertence a eles, o que Deus deu a eles,
permanece intacto. E o rei passa a ter uma visão que ele fica estupefato, ele fica surpreso, ele fica de cara. Que cena é essa, Tiago? Ele começa a perguntar para os soldados: espera aí, eu mandei vocês lançarem 3 homens na fornalha. E os oficiais falam: sim, nós lançamos 3 reis. E o rei fala: então por que existem 4 homens dançando no meio da fornalha? Gente, isso aqui é muito precioso. Isso é muito incrível. Porque Nabucodonosor, ele teve uma visão de um 4º homem que estava na fornalha, caminhando, conversando, dançando, sei lá o que eles estavam fazendo na fornalha, mas esse 4º homem, ele tem uma identidade muito clara. O rei Nabucodonosor fala: esse 4º homem tem a aparência semelhante ao Filho do Homem. É uma visão teofânica, que ele tem uma visão do próprio Jesus que ele tem. Por quê? Jesus desce, vai na fornalha e caminha na fornalha para trazer livramento a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ouça, a fornalha que você entra por fidelidade a Deus, Jesus também entra com você para te proteger. Jesus entra com você para te dar livramento. E ele tendo essa visão, perceba que ele tem a visão, imediatamente ele sabe que aquela visão é uma teofania, é algo divino. Ele recebe como se fosse uma revelação. Quando você está diante da glória de Deus, querido, isso é inconfundível. Até o rei Nabucodonosor soube. E ele fica tão impactado com aquela visão. Gente, os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego para a fornalha, eles morreram só de chegar perto. Sadraque, Mesaque e Abidnego estão dentro da fornalha. Existe um 4º homem, que é Jesus, conversando com eles, tá? Esse anjo do Senhor, esse Filho do Homem no Antigo Testamento, é uma teofania, é uma aparição física de Jesus no Antigo Testamento. Assim a teologia nos ensina. Ele tem essa visão e ali ele fica estúpido, fica surpreso com aquilo. E ele fala: tirem esses homens de lá da fornalha agora, porque agora eu compreendi. Perceba, capítulo 3 começa com um rei criando uma estátua para ser adorado como Deus. E termina com um rei reconhecendo o Deus de Sadraque, de Mesaque e de Abidnego como o único e verdadeiro Deus. Tudo isso porque contei toda essa história para te fechar com uma coisa. Porque haviam 3 homens cuja circunstância não mudaram a fé que eles tinham. Mas a fé que eles tinham mudaram as circunstâncias. Ei, não deixe que as circunstâncias mudem a sua fé. Mas faça com que a sua fé mude as circunstâncias ao seu redor. Mas, Tiago, todo mundo se prostrou diante da estátua. Se eu não me prostrar diante da estátua, eu vou perder emprego, vou perder status, eu vou ser cancelado, eu vou ser humilhado, eu vou ser lançado na fornalha. Quem sabe a tua resistência, a tua manifestação de fé, onde você mesmo lançado numa fornalha, vai ser a situação que Deus vai usar para revelar a glória dele para um grande número de pessoas. Naquele momento, todo o Império Babilônico teve uma visão da glória de Deus e passou a exaltar o Deus de Sadraque, Deus de Mesaque, o Deus de Abidnego. Quem sabe não vai ser assim com você também. Não deixe que as circunstâncias mudem a sua fé, mas faça com que a sua fé mude as circunstâncias ao seu redor. Amém, gente? Quero orar junto com você nesse momento. Pai de amor, eu oro por cada um dos que estão aqui. Eu te peço, Pai, de maneira muito simples, direta, mas com muito desejo no meu coração. Não nos permita, Pai, que as circunstâncias mudem a nossa fé, mas nos ajuda para que a nossa fé mude as circunstâncias e a nossa fidelidade, o nosso amor a Ti, possa ser um canal para revelar a Tua glória ao mundo, a Tua glória onde nós estamos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Aleluia! Meu irmão, minha irmã, não sei
se você está percebendo a profundidade do que Deus está comunicando ao teu coração nesse momento, através dessa transmissão. Eu te agradeço demais pela tua presença aqui até agora. Te peço, deixa um like nesse vídeo, comenta aqui embaixo aquilo que Deus ministrou, a forma que Deus incendiou, o que é que Deus incendiou o teu coração com essa palavra nesse momento. E receba esse renovo para começar bem a semana, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Deus abençoe, gente. Um salve muito especial para todo mundo que está aqui até agora. Até a próxima. Shalom no coração. Tchau, tchau.